Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Convido você a acompanhar comigo mais um super simulado das questões oficiais mais cobradas na prova teórica do Detran, válido para todo o território nacional. Aqui você vai encontrar uma mescla de algumas questões do simulado e algumas questões que caíram na prova teórica oficial também. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal é válido para todo o território nacional. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Se você já faz parte da família, seja bem-vindo. E não esquece de deixar o seu joinha. Aqui nós temos placas vermelhas e o enunciado diz o seguinte: indique a placa de regulamentação, que significa sentido de circulação na rotatória. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Notem bem, se ele está falando de rotatória, é algo que está circulando. Tem que ser algo que esteja fazendo este movimento aqui. Na letra A, que placa que nós temos? Nós temos uma placa de preferencial, então não é circulação de rotatória. Na letra B, ele diz que nós podemos ir reto ou ir para a esquerda. É sentido de rotatória? Também não é. Letra C, notem que ele está fazendo aquela circulação, ó, as setinhas elas estão fazendo essa circulação. Então, sim, a letra C é a plaquinha que significa sentido de circulação na rotatória. E a plaquinha letra D, você poderá ir em frente ou virar à direita. Então, a única plaquinha que é sentido de circulação em rotatória é a letra C. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Quando ele fala no termo ciclista, quer dizer o ciclista mesmo montado, pedalando. Por quê? O ciclista desmontado e empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Então, se ele está mencionando o ciclista, significa que esse ciclista está montado, pedalando a bicicleta. E agora, aonde que ele vai circular? Letra A, em rodovias sem acostamento. Letra B, em ruas de uma forma geral cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Letra C, em ruas de uma forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados. Ou letra D, em calçadas. Primeiro, tudo que tem roda, roda na rua, então não vai ser nas calçadas. Nas rodovias, ele será proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Notem que a letra B e a letra C, elas são muito semelhantes. E aí você pode falar para mim assim: ah, isso aqui é uma pegadinha que o Detran está fazendo para que eu erre a questão. Não é pegadinha, pessoal. É apenas vocês lerem com atenção, interpretar e identificar a resposta correta. Aqui vocês vão precisar lembrar da premissa que a prioridade no trânsito começa por quem? Pelo pedestre. O ciclista, ele também faz parte dessa prioridade. Ele está entre as primeiras. Então, sabendo disso, eu sei que não vai ser cedendo. Por quê? Porque ele tem preferência sobre os veículos automotores. Então, a resposta correta é a letra C. Em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. E, claro, aqui a mesma questão da prova oficial do Detran. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de uma forma geral, com prioridade, eles têm a preferência, a prioridade sobre os veículos motorizados. E essa segunda questão aqui também é muito cobrado nas vias rurais, que são as vias que estão fora da cidade, de pista dupla, porém, sem acostamento, ciclovia ou ciclofaixa. A circulação de bicicletas deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento e no mesmo sentido da circulação regulamentada para a via. Então, as bicicletas vão circular nas ruas de forma geral, com prioridade sobre os veículos automotores ou os veículos motorizados, e nas vias rurais, nos bordos da pista de rolamento
e no mesmo sentido de circulação regulamentada para a via. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone 190 é usado quando se deseja acionar. Letra A, Polícia Militar. Letra B, Polícia Rodoviária Estadual. Letra C, o SAMU. Ou letra D, o resgate do Corpo de Bombeiros. 190 será para quem? A Polícia Rodoviária Estadual é o 198. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é o 192. E o resgate do Corpo de Bombeiros é o 193. Lembrando que se tiver vítimas presas nas ferragens, vocês vão ligar para o 193, que é o resgate do Corpo de Bombeiros. Então, notem que o 192 sobrou apenas a Polícia Militar. Então, 190 Polícia Militar, 198 Polícia Rodoviária Estadual, não confundam com a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, que aí será o 191. O SAMU 192 e o resgate do Corpo de Bombeiros 193. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar a Polícia Militar 190, Polícia Militar 193, que é do Corpo de Bombeiros. E aqui nessa segunda questão, ele está perguntando do 192. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao telefone de quem? Do SAMU. E ele pode perguntar para vocês também o significado da sigla SAMU. SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o telefone será o 192. E da Polícia Militar 190. E do resgate do Corpo de Bombeiros 193. Lembrando que vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193, que é o resgate do Corpo de Bombeiros. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Isso quer dizer o quê? Que você pode ser pedestre, você pode ser motorista, você pode ser motociclista, entre outros. E aí ele quer saber, para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é o cidadão como pessoa, independente se ele é pedestre, se ele é motorista, se ele é motociclista, se ele é passageiro, qual que é pro CTB, pro Código de Trânsito Brasileiro cidadão? Letra A, aquele que deve ser avaliado cotidianamente, isso cotidianamente deve ser basicamente todo dia. Isso é praticamente impossível. Letra B, um sujeito detentor de livre-arbítrio. Lembrem que a relação é com o CTB, com o Código de Trânsito Brasileiro. Prioridade no que se refere à defesa da vida, letra C, ou letra D, é o único responsável pelos problemas do trânsito. Primeiro, que ele não é o único responsável, porque, por mais que 95% dos acidentes são resultados de falhas humanas, existem aqueles 5% relacionados com problemas da via, e existe também aquela porcentagem relacionada com problemas mecânicos. Então, não, ele não é o único responsável. Por mais que ele seja um sujeito detentor de livre-arbítrio, isso não está relacionado com o CTB. Então, como eu falei lá naquela questão do ciclista, que a prioridade no trânsito, ele começa com o pedestre. Por quê? Porque o pedestre é um sujeito que possui vida. Logo, a prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. Não esqueçam que no CTB, o maior sempre irá cuidar do menor, e a prioridade começa com o pedestre. Em contrapartida, a sinalização que prevalece sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. E aqui, exatamente a mesma questão. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. E se ele perguntar quem tem a prioridade no trânsito, o pedestre ou o condutor? Como eu já comentei com vocês,
vai ser o pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. E se ele perguntar da sinalização que prevalece sobre as demais, ou nesse caso, ele monta para vocês ali uma cena, que tem uma via arterial, que o condutor chega num cruzamento, aonde o semáforo está indicando luz vermelha, mas que existe um agente de trânsito indicando, né, fazendo a indicação para se avançar. O que o condutor vai fazer? Se ele lembrar que as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre todas as demais sinalizações, ele vai acatar a indicação do agente e avançar. Então, anotem aí. Prioridade no que se refere à defesa da vida. No trânsito, a prioridade é do pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. E com relação à sinalização, as ordens do agente de trânsito irão prevalecer, ou seja, acatar a indicação do agente e avançar. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para a sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é: lembrando que o termo direção defensiva é uma direção preventiva, são atos, ações, atitudes que vocês vão ter para prevenir, para antecipar uma situação de risco, uma situação de perigo. Quando ele falar em automatismos, eu quero que vocês anotem aí 3 palavras-chave, exatamente. É muito importante você ter palavras-chave, porque quando você anota as palavras-chave e a pergunta cair, automaticamente você vai lembrar da palavra-chave e a probabilidade de você acertar a questão é muito maior. Então, ó, automatismos desfavorável incorrer. Automatismo desfavorável incorrer. Automatismo desfavorável incorrer. Agora vamos ler as alternativas. Letra A. Desfavorável, pois somente os procedimentos com relação ao controle do veículo devem ser automáticos. Letra B. Favorável, pois as ações automáticas são preventivas em relação aos acidentes. Letra C. Favorável, pois o motorista passa a se dedicar mais a outros elementos que estão à sua frente. Letra D. Desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. E agora, onde que estão as palavrinhas-chave? Automatismo está aqui, na pergunta. Desfavorável, então, se é desfavorável, você descarta a letra B, você descarta a letra C. E a terceira palavrinha é incorrer. Aonde que tem incorrer? Aqui na letra D. Então, ó, desfavorável, incorrer. Desfavorável, incorrer. Letra C é a resposta correta. Automatismo, ele é desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. É caracterizado como uma infração leve, com 3 pontos na carteira da habilitação, quando o condutor. Infração leve, pessoal, quase sempre está relacionado com documentação e com o uso da buzina. Anotem essa dica aí. Infração leve, quase, não é sempre, mas quase sempre está relacionado com documentação e com o uso da buzina. Na letra A, ele fala em parar o veículo na contramão de direção. Na letra B, parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestres na mudança do sinal luminoso. Letra C, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. E na letra D, transitar em locais não permitidos pela regulamentação. E aí, qual que foi a dica? Quase sempre está relacionado com documentação. Notem que a única que vai falar de documentação é a letra C, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou habilitação do condutor, ou seja, não pagar a documentação do veículo, esquecer de renovar a habilitação é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Mas atenção, estar com a habilitação vencida sem dirigir é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Agora, dirigir, efetivamente dirigir com a tua habilitação vencida, aí é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. Transitar
com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Ciclovia e ciclofaixa é um local de uso exclusivo do pedestre, tá? Se você colocar teu veículo, circular com teu veículo na ciclovia, na ciclofaixa, exceto para entrada e saída de garagens ou estacionamentos, que existe essa exceção. Mesma coisa para calçadas e passeios. Agora, de transitar mesmo, circular pela ciclovia ou ciclofaixa, você estará colocando a vida do ciclista e do pedestre em risco. Aí, olha a dica. Toda vez que você colocar a tua vida e a vida do outro em risco, são infrações de natureza gravíssima. Por exemplo, transitar em ciclovia ou ciclofaixa, sim, é uma infração gravíssima. Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, avançar o sinal vermelho, não ter habilitação, são alguns exemplos de infrações gravíssimas que colocam a tua vida e a vida do outro em risco. Infração grave quase sempre coloca a tua vida em risco. Por exemplo, transitar sem cinto. Transitar sem cinto é um exemplo de uma infração da natureza grave com 5 pontos. Agora vamos às alternativas. Depois dessa dica, com certeza vocês já sabem a resposta correta. Letra A. Proibido e sujeito a penalidade de advertência não é só advertência porque eu estou colocando a vida de alguém em risco. Permitido caso não haja fluxo de ciclistas? Não, não é permitido. Letra C, permitido caso seja feita com velocidade compatível com a segurança? Também não. Então, notem que só sobrou a letra D, infração gravíssima, sujeito a multa. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa, sim, é uma infração de natureza gravíssima, sujeito a multa. Por que sujeito? Porque a autoridade de trânsito precisa ver que você cometeu essa infração para, então, efetivamente realizar a autuação, realizar a multa. Por quê? Você pode, de repente, transitar, mas ninguém vê, não ter um agente de trânsito, não ter ali uma fiscalização por câmera, enfim, então, por isso que é a observação sujeito à multa, porque precisa alguém verificar para poder realizar a autuação. E cuidem com a exceção. Eu posso transitar em ciclovia ou ciclofaixa, calçadas e passeios públicos quando exclusivamente eu for entrar ou sair de garagens ou estacionamentos. Finalizado com muito sucesso, mais um super simulado com questões oficiais para você se preparar para garantir a sua aprovação, além de dicas e muitos macetes. Se você quiser mais conteúdos, se inscreve aqui no canal. Segunda, quarta e sexta vocês encontram o simulado para você testar os seus conhecimentos, aprender comigo. Toda terça, quinta e sábado são vídeos de questões oficiais do simulado para você conhecer, para você aprender como serão as questões aí durante a sua prova. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pela vida dos quase 40 mil inscritos aqui no canal. Já estamos batendo a marca de 4 milhões de visualizações aqui no canal. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que faz parte dessa conquista juntamente comigo. E fiquem atentos que tem muitas novidades chegando por aí. Gratidão a todos pelo carinho das mensagens, sucesso, bênçãos, conquistas e muita proteção. Ah, e não esquece, se ninguém acredita em vocês, eu acredito. E eu sempre estou orando e torcendo por todos que passam aqui pelo canal. Abraço carinhoso a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.